Olá, sou Marisa Cel Franco, graduando em Informática Biomédica pela UFPR, e vou apresentar hoje minha pesquisa de C, Análise de Processamento Distribuído da Operação HashJoin. Ela tem coorientação de Simone Dominico, doutoranda em Computação pela UFPR, do professor doutor Eduardo Almeida e orientação do professor doutor Marcos Zanata, com suporte parcial do Instituto Serra Pilheira e da CAPES. Nas últimas décadas, quantidades massivas de dados elas têm sido geradas em todos os setores da sociedade. Combinado a isso, a gente tem um aumento também da capacidade computacional, de armazenagem, processamento desses dados. E com isso, as pesquisas sobre bancos de dados distribuídos, elas se tornaram cada vez mais relevantes. O foco é principalmente o custo de comunicação para a transferência dos dados, que sofrem com a latência de rede. Esse é um gargalo super importante para a melhoria do desempenho de consultas em sistemas de bancos de dados, nas quais a comunicação entre os servidores é exigida, como as operações de join, as junções. Além disso, a expansão dos serviços de internet levou ao surgimento de uma nova tecnologia, a Software Defined Wide Area Networking, SD-WAN. Ela tem uma diferença em relação à WAN clássica, porque ela busca reduzir a sua complexidade por meio da virtualização de serviços. E ela também permite que você reprograme dispositivos de rede via software. Foi a partir desse contexto que nós pensamos, por que não avaliar a viabilidade de realizar parte ou a totalidade dessas consultas de bancos de dados nos próprios roteadores? O objetivo da nossa pesquisa foi avaliar o processamento distribuído de HashJoin em dispositivos de rede por meio de uma análise baseada no modelo de custo. Nós dividimos a carga de trabalho de diferentes formas, incluindo o processamento total no roteador. Um banco de dados distribuído, ele divide um problema grande em partes menores e menos complexas que são resolvidas de maneira distribuída. As arquiteturas elas são baseadas no modelo cliente-servidor. E o custo das consultas ele está diretamente ligado ao custo da transferência de dados. A operação de join ela é uma forma de você recuperar, em uma consulta, dados de várias tabelas de bancos de dados relacionais por meio de uma combinação lógica entre as tabelas. O algoritmo básico de HashJoin ele tem duas fases. A primeira chama-se construção. Nela, a tabela externa, ou menor, é percorrida e a tabela hash é populada com os atributos de junção. A segunda fase é a fase de análise, em que é percorrida a tabela interna, ou a tabela maior, e essa mesma função hash é aplicada em cada tupla para remeter a posição da tabela hash e encontrar onde tem correspondência. A definição da nossa metodologia, ela começou com a escolha de qual consulta nós iríamos implementar. Nós escolhemos uma simplificação da Query 10, do benchmark PCH, incluindo apenas a operação de join, que foi implementada em C. Nós escolhemos também a função hash FNV1A, que tem um ótimo desempenho em termos de espalhamento de dados e tempo de execução. Foram adotados 6 cenários de transmissão de dados. No cenário 1, a tabela maior é enviada para o servidor 2, que faz o processamento e envia os resultados para o cliente. Já no cenário 2, a tabela menor é transmitida para o servidor 1, que faz o processamento e manda os resultados para o cliente. No terceiro cenário, ambos servidores enviam suas tabelas, a maior e a menor, para o roteador, que faz todo o processamento antes de enviar os resultados para o cliente. Nos cenários 4 e 5, cada servidor armazena uma metade de cada uma das relações. No cenário 4, eles fazem a fase de construção, trocam as tabelas hash entre si, fazem a fase de análise e mandam os resultados para o cliente. Já no cenário 5, as meias tabelas são enviadas para o roteador, que faz todo o processamento e envia os resultados para o cliente. No cenário 6, cada servidor também tem metade de cada uma das relações, a maior e a menor. Porém, os dados relevantes estão colocalizados, então o processamento é feito localmente e apenas os resultados são transmitidos para o cliente. A tabela 1 resume as características dos cenários que nós acabamos de ver. Além disso, os experimentos consideraram 3 cargas de trabalho diferentes, 3 capacidades distintas de rede com comunicação Ralph Full Duplex, e nos cenários 3 e 5, em que há processamento no roteador, foram avaliadas diferentes velocidades de processamento, iguais às das CPUs, 5 e 10% mais lentas do que as CPUs. Cada cenário base, com suas combinações de variáveis, foi executado 20 vezes. Para fazer o cálculo de custo, nós utilizamos as médias dos tempos de análise, construção e impressão dos resultados. TP é o tempo de processamento,
N maiúsculo é o tamanho da relação maior, minúsculo, tamanho da relação menor, R, tamanho dos resultados, H, tamanho da tabela hash, considerando o espalhamento perfeito, e BW é a largura de banda. Em todos os experimentos, o cenário 6 foi o que apresentou o melhor desempenho em relação ao tempo de execução. É ele também que transmite a menor quantidade de dados, apenas os resultados. O cenário 4, que transmite a segunda menor quantidade de dados, tabela hash e resultados, foi o que teve o segundo melhor desempenho. Os cenários 1 e 2 se igualam em desempenho porque a consulta 10 exige mais dados da tabela menor, que é transmitida no cenário 2. Então, o cenário 1 não fica mais lento. Com comunicação full duplex, os cenários 3 e 5, que fazem o processamento no roteador, se igualam em desempenho aos cenários 1 e 2. Diminuir em 5% a capacidade do roteador afeta o tempo total dos cenários 3 e 5 em 3,25%. Esse valor dobra quando a gente diminui 10% a capacidade do roteador. Nossa pesquisa apresentou diferentes cenários de execução de hash join distribuído, incluindo execução em roteador, a partir do modelo de custo, e com ela a gente espera contribuir para um conhecimento mais amplo sobre estratégias de processamento distribuído e potencial do processamento em dispositivos de rede para ganho de desempenho, motivando novos estudos. Nós pretendemos analisar outras consultas que realizam a operação de hash join com o modelo apresentado e criar um ambiente virtualizado simulando a tecnologia SD-WAN. Essas são as referências do trabalho. Eu gostaria de agradecer ao FPR, o HYPES e aos nossos apoiadores, o Instituto Serrapilheira e a CAPES. Esse é o nosso grupo de pesquisa e os nossos contatos estão aqui. Muito obrigada!